Canal Mostra Carro. Hoje a gente está aqui com a Tracker 1.2 Turbo Premier. É um carro que no início dos anos 2000, 2001 a 2004, ela chegou com a onda dos SUVs aqui no Brasil, junto com a EcoSport. Quem não se lembra daquele carro que tinha a aparência do Gran Vitara, que era turbo diesel 4x4, que até hoje, quem é trilheiro, quem gosta de trilha, quem gosta desse universo 4x4 aí, ele compra esse carro. Se tiver um carro desse diesel 4x4 em boas condições, é um sonho. E o carro era muito bom. Na versão anterior, esse carro tinha um motor do Cruze, motor turbinado, um bom motor, com ótimo desempenho. Mas o seu calcanhar de Aquiles era o espaço interno. Um carro muito bom, tinha um desempenho muito bom, um motor melhor que esse, sendo que um SUV sem espaço interno não tinha condições de ficar no mercado. 1.2, que é o motor dessa versão da Tracker Premier, e um motor 1.0, que é o mesmo motor do Onix. Esse motor 1.2, ele teve algumas modificações para ficar mais potente, mas o bloco é o mesmo do 1.0. Esse carro ele foi desenvolvido na China, foi da mesma empresa que desenvolveu o Onix, então a semelhança entre eles, a gente pode dizer que eles são irmãos. Esse carro ele vinha do México, ele agora é brasileiro, fabricado aqui, São Caetano do Sul. E uma das apostas da Chevrolet para esse modelo é o conjunto de opcionais, né? Tem muitos equipamentos, o carro é muito tecnológico e um carro também bonito. Na minha opinião, dos SUVs, ele é o mais bonito, bem moderno. E o principal, que o preço ele está alinhado com o dos concorrentes. O peso dele, ele é bem leve, ele tem 1.272 kg. Assim, para um carro desse tamanho, esse peso tá muito leve. Isso aí é uma das questões que faz ele andar bem. Apesar desse motor ser 1.2, muita gente assim falou: ah, mas o carro antes tinha um motor maior e agora tem um motor 1.2. Mas assim, o grande trunfo dele é o peso. As rodas aqui, aro 17, diamantadas, é um destaque. Na segurança, a Chevrolet ela investiu nele num sistema que é o sistema de bloqueio eletrônico de diferencial dianteiro. Ele vai atuar nos freios para corrigir a trajetória do carro. Ele vai adiar um pouco a influência do controle de estabilidade. Isso é interessante, deixa o carro mais seguro. 4,27 m. Ele cresceu 2 centímetros em relação à outra versão. Os seus entre-eixos está com 2,57. Ele aumentou 1,5 cm a mais. A largura 1,79 e a altura 1,62. Chave presencial, uma chave bem simples. Ela vai ter só abertura e fechamento. Lembrando aqui que os faróis dele vão ser direcionais. Você vai mexer a direção lá, os faróis eles vão movimentar de acordo com o lado que você for, para a direita ou para a esquerda. As lanternas traseiras são em LED. Só na versão Premier.
motor da Tracker é 1.2 turbo, dessa versão, da Premier. Ele tem 133 cavalos com álcool, tem um torque de 21.4 kgfm, 132 cavalos com gasolina e um torque de 19.4 kgf. E a sua injeção é convencional multiponto. Assim, o motor ele não perde tanta potência trocando de combustível, né? De 133 para 32 só um cavalo de força. Mas assim, o torque já muda. Ele já perde, ele sai de 21 e vai para 19. Esse motor aqui, o bloco dele é igual ao do motor 1.0. Só o que é que aconteceu? Quais são as principais mudanças desse motor? Aumentou os pistões, as bielas maiores e o cabeçote. E o turbo, né? Um turbo maior. Ele faz de 0 a 100 em 10.1 segundos, segundo a 4 rodas. E o antigo fazia em 9.4. O Tracker antigo fazia esse tempo aí, com o motor do Cruze, né? Com o motor do Cruze. Ele tem um consumo de 11,5 km por litro na cidade, 13,8 km por litro na estrada, segundo a 4 rodas. E o antigo com o motor do Cruze, ele fazia 10 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada. Não muda muita coisa não. Porta-malas da Tracker. Mesmo jeito do Onix, ele tem a luzinha aqui que acende. Essa noite é muito importante. Ele na versão anterior, ele era 306 litros. Era uma dos principais pontos assim que decepcionavam o carro, porque você compra um SUV, você está pensando em espaço. A gente não tem como se lembrar de um SUV e não ver o espaço, né? O espaço é muito importante. Ele tem essa divisóriazinha aqui, que tem aqui embaixo tem o step. Esse compartimento aqui é 36 litros. Você pode pôr na parte de cima. E pode aumentar aqui o volume. Põe mais aqui embaixo. Esse vãozinho aqui tem 36 litros a mais. No total vai para 393 litros. E também dá para rebater a fileira dos bancos traseiros. E vai para 1.278. Aumentando assim a capacidade do porta-mala. Os bancos desse carro são muito bonitos. Eles são estilo poltrona, são bem largos. Diferente do Onix, eles não são inteiriços, né? Eles têm ajuste de altura. Uma pessoa mais alta aí, quem tem 2 metros, 1,90 m. Eles têm esse material aqui nessa versão Premier, que é um vinil, né? Esse material. Esse material se repete aqui também. Esse acabamento aqui das portas e aqui no painel. Aqui, ó. Um azul. Os bancos aqui, o assento, diferente do assento do Onix. Eu tenho 1,68 m. O Onix eu tava assim, com essa dobrinha aqui bem solta. E esse carro eu fico bem apoiado aqui. Isso é importante numa curva. A pessoa se apoia, segura aqui, ó. Vai fazer uma curva em alta velocidade. Tem apoio, né? Os bancos.
banco também tem altura, regula a altura. Aqui é mais baixinho. Então, aqui no interior, o que é que a gente vai ter? O console central, ele é voltado para o motorista. O cockpit aqui, né, que o pessoal fala, é voltado bem para cá. A atenção dele já é um pouco inclinado para mim, que eu tô aqui tô dirigindo. Já o passageiro, ele fica mais excluído, mas assim, nada que não dê para o passageiro ver a central aqui. A central de 8 polegadas, a MyLink 3. Lembrando que nesse carro, na Tracker, a central é de 8 polegadas. E nos outros carros da Chevrolet são de 7 polegadas. Ela é uma central um pouco inclinada para trás. Isso aí diminui um pouco o reflexo. Isso é um ponto positivo. Como eu destaquei lá no Onix, ela é uma central mista, né? Tem botões físicos e botões digitais. Isso aí, na hora de você passar uma música, aumentar o volume do som, atender um telefone, se não der para atender por aqui, isso tudo influencia, né? O carro, ele vai ter saídas de ar maiores. É um carro maior, né? Tá vendo que as saídas de ar são bem maiores. Vou aumentar aqui, você sentir a pressão aqui diminuir. Aproveitando aqui a deixa, o é digital, um carro desse valor. O trilho do câmbio aqui, ele é preto brilhante, é um black piano. Esse aqui é ruim porque arranha, mas assim, é uma coisa bonita, né? Ali a gente tem o carregador por indução. Aqui na tela do painel nós temos aqui até os mostradores analógicos do giro do motor, do velocímetro. No centro a gente tem uma telinha colorida que diferencia a do Onix. Ela é uma tela, no Onix é uma tela mais simples, ela que é colorida, ela é diferenciada. Mas assim, se a gente for comparar com os outros concorrentes diretos do Tracker, vão ter carros com sistemas melhores, né? Com essa telinha, com uma resolução melhor, entendeu? Com o painel todo digital. Pode ter até tem outros carros com um painel misto, vai ser uma parte analógica, outra parte digital. Mas assim, ficou para esse carro assim, eu acho que ficou um pouco a desejar. Como você pode ver, ela mostra aqui, ó. É colorido, tem um gráficozinho, mas assim, não é nada demais, né? Então, o que é que esse carro aqui ele vai ter de tecnologia para auxiliar na condução? Ele vai ter um indicador de distância do carro da frente. Você vai configurar a distância aqui no computador de bordo e ele vai dar um avisozinho aqui, ó, luminoso, aqui no para-brisa do carro. Ele vai dar um avisozinho luminoso, vermelho, no para-brisa do carro. Ele vai ter frenagem autônoma de emergência em baixa velocidade. O carro, ele vai, à medida que vai se aproximando do outro, você vai configurar uma distância aqui e ele vai tipo fazer uma frenagem de emergência. Ele vai detectar na frente alguma coisa, um obstáculo, e ele vai fazer a frenagem. Ele vai ter monitoramento de pressão dos pneus. Aqui o teto solar, um teto solar panorâmico. Esse aqui é o verdadeiro panorâmico, que ele vai até atrás. Então vamos ver aqui como é que ele funciona. Aqui, ó, perto aqui ele sai a cortina até a metade. Nesse outro aqui eu venho, ele vai, ó, não é um toque, e vai abrindo. Vou abrir aqui a cortina toda, vamos ver se ele vai. Ele não vai, só vai até aqui, mas já é muito bom. Agora vamos recolher. Ele não volta todo. Vamos recolher o vidro.
Ele vê, fechou. Agora eu vou recolher o resto da cortina. Só para vocês verem aqui a diferença do carro anterior. Como mudou da água pro vinho. Mas era um carro bonito também. Não é um carro feio não. Mas ele não emplacou. Bem, a gente tá aqui com a vendedora Mariana da Pedragon aqui em Brasília. E eu vou perguntar aqui pra ela o que é que o pessoal tá achando do carro, o que é que ela viu, a expectativa do público, como é que tá sendo a reação do público, se o público ele achou estranha a diferença da motorização, se gostou do carro. Como é que o carro tá, Mariana? Oi gente, tudo bem? Então, a procura do carro realmente está surpreendente, as pessoas realmente aceitaram o carro. Em relação da procura do veículo, atinge todo o público, desde a gente tem uma ação até específica para o público do PCD também, até públicos mais jovens, até público que tem já uma idade já mais avançada. Em relação à motorização do carro, realmente os clientes que fazem o test drive dizem que viu uma diferença. Lógico que há uma diferença porque a motorização mudou, mas mesmo assim ainda é surpreendente pela motorização que hoje o carro entrega, entendeu? Em relação à demanda da saída do carro, a gente está tendo muita procura, né? A gente teve no início muita procura, só que a fábrica estava com dificuldade de entregar o volume muito grande. Hoje a gente já tem alguns carros em estoque, né? Mas por conta da pandemia a fábrica ela já parou a questão da produção. Mas as unidades que a gente tem, ela ainda é muito procurada sim no mercado. Quanto à questão do motor e do tamanho do carro, assim, já que o tamanho do carro aumentou e o motor diminuiu, como é que você vê isso aí? Como é que a Chevrolet viu isso aí? Então, o alvo da Chevrolet no lançamento desse carro, ela focou muito na questão da economia também de combustível. Porque, exemplo, no SUV compacto, que é a categoria da Tracker, viu que a maioria dos carros tem a questão de consumo de combustível muito alto, não são carros econômicos. Então ela aumentou também o espaço interno do carro, né? Até para o carro ficar bem mais confortável. Diminuiu um pouco a questão do motor, mas não tirando totalmente a potência do carro e nem o torque do veículo, para o carro ele se tornar mais econômico. E tem também a questão do peso, né? O carro tá bem leve. Isso. Ela substituiu alguns tipos de material no carro, não tirando a qualidade, para colocar mais leve para o carro também ele se tornar mais leve, que isso também influencia na questão da economia de combustível. É isso aí. E esse carro, Mariana, do jeito que ele está aqui hoje, nessa versão Premier, ele está custando quanto? Ele sai na versão de 101.900, isso já no acréscimo da pintura. Se a pessoa não quiser no acréscimo da pintura metálica, ele é no valor de 99.900. E qual é a cor mais procurada? A gente consegue atingir todo tipo de público. Por exemplo, a gente tem essa que a gente tá, que ela é a laranja, que é uma cor que teve muita procura. A gente tem a azul também, que teve bastante procura. Depende muito do público-alvo. Tem gente que gosta de carro já mais de cor, tem gente que gosta de uma coisa mais neutra. E assim, o que é que os clientes falam a primeira vez que vê esse carro? Que se surpreendeu bastante em questão do design do veículo. Isso aí. Beleza, então agradeço aqui a vocês da equipe Pedragon. E é isso aí, pessoal. Tá aqui, ó. Essa cor aqui, a cor do lançamento aqui da Tracker, Azul Power. É que fica o mesmo preço, R$ 1.600 a mais, mas a pessoa tem que ter coragem para pegar uma cor dessa aí. Tem que fazer uma vitrificação de pintura, colocar uma películazinha na pintura. É muito bonito. Tem pessoas que falam que enjoam, né? Cara, eu vou te falar, eu enjoava andar a pé, andar de ônibus. Aí o cara enjoa, mas o cara andar num carro desse, essa é a minha opinião, né? Eu acho que vale a pena, se o cara investir na pintura, colocar uma película, vitrificar a pintura, fica top. Agradecer aqui a galera da Pedragon, Brasília, aqui na Épia.